Olá, LJanos, futuros bombeiros militares. Olá, LJanas, futuras bombeiras militares. Estou de volta aqui, seu professor Valdir, trabalhando a matéria de proteção e defesa civil. É PEDEC. Só que antes a gente vai dar alguns recadinhos aqui, viu, pessoal? O que acontece? A gente vai lembrar que na descrição do vídeo a gente tem links, né? Do grupo do WhatsApp do BMMG, né? Vai ter o link também do grupo Telegram, da mesma forma, do Bombeiro de Minas, e também do curso online do CFSD e CFO, completo, pessoal, com material de apoio, né? Videoaulas, e você pode conferir aí nos links da descrição do nosso vídeo, ok? Então, como eu falei para vocês, ó, a gente vai trabalhar o PDEC, Proteção e Defesa Civil. Lembrando que essa é a nossa segunda aula e a gente vai ter o seguinte tema, né? Que são as perspectivas sobre a gestão de riscos e desastres, da teoria à prática, como que evoluíram as visões e as aplicações sobre a gestão de riscos e desastres. Lembrando, pessoal, que a gente falou que a gente tem aquele material, né, que é como referência nossa, que é o GIR de mais 10, né, que é a gestão integrada de riscos e desastres, e é esse material que embasa a nossa aula, correto? Esse que é o nosso referencial teórico, as nossas referências biográficas, que é o GIRD mais 10, ok? Vamos seguir aqui, a gente já começa com a questão aqui, pessoal, já para explodir a mente, já para gravar. Sempre lembrando que vai ter o quê? O bizu, né? O que é o bizu? É o bizu do cabo. É o que não cai da prova, né, pessoal? Eu não falo o que cai na prova, a gente fala o que despenca, correto? Na número 1 tá aqui, ó. Pode-se definir gestão de riscos e desastres. A gente está falando de defesa civil, hein, pessoal? A gente vai estar falando de desastres, sinistros, né? A gente vai estar falando de tragédias como um processo social permanente e contínuo, né? Então essa gestão é um processo social, ela é permanente, ela tem que estar sempre em movimento, sempre acontecendo, né? Apoiado por estruturas institucionais e comunitárias, com o objetivo de enfrentar vulnerabilidades e ameaças presentes no território. Aí está pedindo aqui na questão, pessoal, para a gente considerar os itens a seguir. Então, no item 1 aqui fala sobre a formulação de políticas públicas e instrumentos legais. No item 2, está falando sobre intervenções estruturais, né? O que seriam essas intervenções? Obras e serviços, da engenharia, né, tradicional ou de medidas não convencionais. No item 3 aqui está falando que tem que haver intervenções políticas. E no item 4, planejamento e preparação para o manejo dos desastres e para a reconstrução após os desastres. Aí, qual que é a pergunta nossa aqui, pessoal? Ó, quais envolvem ações essenciais, né, ações que não podem faltar para a gestão de riscos e desastres, né, pessoal? Então, a gente já lembra o seguinte, que para gerir riscos, pessoal, os primeiros indispensáveis passos são, a gente tem que identificar perigos, ok? Delimitar as áreas de origem e as que possam ser afetadas, o pessoal pode ir anotando aí, entender as fragilidades do meio físico e social, e a gente tem que, antes de tudo, pessoal, antecipar as consequências, né? Essas são as etapas fundamentais para que a gestão de risco e desastre possa ser efetiva. E algumas ações essenciais são as que envolvem, que tem lá no nosso GIR de mais 10, né? Lá envolve as seguintes ações, pessoal. Formulação de políticas públicas e instrumentos legais. Então, a número 1 aqui nossa, ó, tá correta, tá? Lá fala também, pessoal, que a gente tem que ter intervenções estruturais, obras de serviço de engenharia tradicional ou de medidas não convencionais. Então, essa número 2 nossa aqui tá certinho. Lá fala, pessoal, sobre o planejamento e preparação para o manejo dos desastres e para a reconstrução após os desastres. É essa número 4 nossa. E lá também fala, pessoal, sobre intervenções não estruturais, sabe? Fala sobre ações contingenciais, educação para a prevenção e resiliência, comunicação de risco e medidas de redução de vulnerabilidades, que aqui não está elencada dentro dessas 4 nossas, porque na 3 aqui colocou como intervenções políticas, e essa ela não consta lá no nosso GIR de mais 10 como ações que envolvem a gestão de riscos e desastres, viu, pessoal? Então, vamos ver o que pede aqui, né?
fala que é apenas a 1 a correta, porque aqui está pedindo quais são as ações, né, essenciais. Fala que é apenas a 1, a gente viu que a 1 está correta, mas não é apenas a 1. Letra B, é apenas a 2? Também não. Letra 3, apenas letra C, apenas a 3? Essa aqui de jeito nenhum, né, pessoal? Letra D, a 1 e a 3, como tem a 3 aqui, já elimina. Então, a gente vai ter aqui a nossa letra E, apenas ação 1, 2 e 4, como a nossa correta nessa número 1. Ok, pessoal? Vamos aqui para a nossa número 2. De acordo com o caderno técnico GIR de mais 10, Gestão Integrada de Riscos e Desastres, que é o nosso referencial aqui, né, pessoal? Existem paradigmas dos desastres. E quais são eles, né, pessoal? Vamos ver aqui quais são os elencados aqui como paradigmas de desastres. O 1 fala que é o tecnocêntrico ou da engenharia. O 2 fala que é o comportamental, que é um paradigma. O 3, o paradigma da vulnerabilidade ou estrutural, ou ainda de desenvolvimento. O 4, o paradigma da complexidade. Ou 5, o paradigma da política. Aí aqui pede assim para assinar a alternativa que indica todas as afirmativas corretas, né? Então aqui vai dar as opções para a gente. Mas vamos entender um pouquinho, pessoal. Lá no GIS de mais 10, ele cita os paradigmas dos desastres, né? Lá cita o seguinte, pessoal. Cita o paradigma tecnocêntrico da engenharia, tá? Esse nosso primeiro aqui, ó, ainda fala lá que esse paradigma, nele, né, a natureza ela é monitorada e controlada por obras de engenharia. Esse aqui, ó, tecnocêntrico, nesse paradigma aqui tecnocêntrico, ó. Então, a natureza ela vai ser monitorada e controlada por obras de engenharia. Lá cita o paradigma comportamental também, pessoal, comportamental de humanas, tá? Ela é integrada à geografia e sociologia e constitui, assim, o paradigma comportamental, né? É algo mais humano. Lá eu vou ter o paradigma da vulnerabilidade ou estrutural, ou ainda do desenvolvimento, tá, pessoal? Também chamado de estrutural ou desenvolvimento. Seria esse aqui. E a gente tem também, pessoal, o paradigma da complexidade, tá? Que está no item 4 aqui, ó, que é de responsabilidade humana no processo, né? Tudo que é humano é complexo, né, pessoal? Então, essa número 5 aqui, ó, ela não está lá presente no caderno técnico do GIS de mais 10, viu? Essa aqui, paradigma político, não está constante. Então, aqui está pedindo quais as corretas, né? A gente vai ter a 1, a 2, a 3 e a 4. E aqui a gente já pode ver que na nossa letra D, nós já temos a nossa correta. Vamos aqui agora para a nossa número 3, né? Que fala o seguinte, pessoal. Ó, não há exemplo mais dramático do que a difícil e longa recuperação do Haiti após o terremoto que destruiu o país em 2010. Então, pessoal, a gente falar de defesa civil, a gente vai estar sempre lembrando esses grandes desastres que afligiram, né, que assolaram a humanidade. Essa compreensão coloca o risco como resultado da interação entre a possibilidade de ocorrência de um processo físico danoso, né, que é a ameaça. Então, aqui, pessoal, o foco nosso é falar do risco, né? Então, aqui está falando, ó, que o resultado da interação entre a possibilidade de ocorrência de um processo, né, seria a ameaça e a fragilidade das pessoas ou bens em risco, né, que é a vulnerabilidade, que é o nosso assunto aqui agora, tá? De acordo com o caderno técnico GIS de mais 10, Gestão Integrada de Riscos e Desastres, de que vulnerabilidades estamos falando? Quais são essas vulnerabilidades, né, pessoal? Aqui no item A fala assim, ó, causas profundas, pressões dinâmicas e condições inseguras. Na letra B, fala o seguinte, é um conjunto de essas vulnerabilidades, né? Um conjunto de ações de caráter definitivo tomadas após a ocorrência de acidente ou desastre, destinado a restaurar os ecossistemas e a restabelecer o cenário destruído e as condições de vida da comunidade afetada. Aqui a gente já nota, né, pessoal, que essa não é uma vulnerabilidade, né? Essa é uma ação, né? Então não seria a nossa. Ações imediatas na letra C. Ações imediatas com o objetivo de socorrer a população atingida e restabelecer as condições de segurança nas áreas. Também a palavra já fala aqui, né, pessoal? Letra D. Ações de planejamento, será que seria isso, né? De ordenamento territorial e de investimento destinadas a reduzir a vulnerabilidade dos ecossistemas e das populações e a evitar
a ocorrência de acidentes ou desastres ou minimizar sua intensidade. Seria uma forma de prevenção, né, pessoal? Mas também é uma ação. Então, não é a vulnerabilidade, tá? A letra E. Ações destinadas à capacitação, monitoramento, implantação de sistemas de alerta e da infraestrutura necessária para garantir resposta adequada aos acidentes ou desastres e para minimizar danos e prejuízos deles decorrentes, também é uma ação, tá, pessoal? Porque lá no nosso GIR de mais 10, fala o seguinte, pessoal, que vai constar lá, né, um quadro que é a progressão da vulnerabilidade diante das ameaças. Tem um quadro lá nesse caderno técnico, né? E lá fala o seguinte, pessoal, quais são essas vulnerabilidades ou vulnerabilidades que está falando lá, né? Lá cita as causas profundas, pessoal, no seguinte sentido, que ele é um modelo de organização social e as ideologias políticas e econômicas de desenvolvimento que produziram e reproduzem desigualdades estruturais, como pobreza e racismo, se constituem uma vulnerabilidade, tá? Lá fala também sobre as pressões dinâmicas, pessoal. Opa, canetinha fugindo aqui. Sobre as pressões dinâmicas, tá? Que são os processos que produziram um cenário de risco, como a falta de controle do uso e da ocupação do solo, do investimento em habitação social, de saneamento. Então, todas essas são pressões dinâmicas de vulnerabilidade, tá? E lá fala também, pessoal, sobre as condições inseguras, tá? Que são os elementos concretos, como moradias em áreas de risco e etc. Tendo essa nossa letra A aqui como a nossa correta no número 3, tá? Vamos ver a 4 aqui, pessoal. Aqui na nossa 4, fala o seguinte. De acordo com o caderno técnico GIS mais 10, Gestão Integrada de Riscos e Desastres, existem dimensões de vulnerabilidade e suas variáveis. Então, a gente fala de vulnerabilidade e a vulnerabilidade, ela também tem as dimensões que são elencadas lá no GIS de mais 10. Essas dimensões, elas têm variáveis, né? Quais são as que citam lá? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Lá vai ter na letra A falando transferência da causa dos desastres a fatalidades, como as chuvas e as vítimas. Letra B, orçamento para ações de prevenção e mitigação. Letra C, acesso ao crédito. Ou letra D, presença de escolaridade que debilita práticas de precauções e antecipação. Então, pessoal, seguinte, lá a gente vai ter, né, dimensões de vulnerabilidade e suas variáveis, e nas suas variáveis a gente vai ter o seguinte, ó, eu tenho uma dimensão de vulnerabilidade lá que é educacional, a educacional, tá? É uma variável de vulnerabilidade educacional. Lá o que que fala, pessoal? Que a ausência de escolaridade que debilita as práticas de precaução e antecipação. Então, não é a presença, é a ausência. É a ausência. Tornando essa letra D nossa aqui como errada. Ok? Outra variável que eu tenho lá, né, de dimensão de vulnerabilidade, é a econômica. E lá fala o seguinte, né, econômica, pessoal. Falta de acesso ao crédito. Então, na letra C aqui fala acesso ao crédito, né? Então já está errado, é a falta, tá? Do acesso. Então é a população carente com falta de acesso ao crédito, né? Não podendo contrair o crédito, né? Para melhoria de vida. Na econômica também fala do seguinte: falta de orçamento para ações de prevenção e mitigação. E aqui está só falando orçamento, né? Então é a falta de orçamento, né? A falta de din-din, a falta de dinheiro para ações de prevenção e mitigação constitui uma variável na dimensão de vulnerabilidade naquele local propício a um desastre. Então, esse aqui é errada. Então, a gente tem a letra A, né, como transferência da causa de desastres, a fatalidade, e como a chuva, e as vítimas como a nossa correta variável de dimensão de vulnerabilidade. Ok, pessoal? Que é uma parte, pessoal, deixa eu falar para vocês, lá colocada como ideológica, viu? Ideológica. É uma variável de dimensão de vulnerabilidade ideológica. A transferência da causa dos desastres
a fatalidades como a chuva e a vítima. Ou seja, eu culpo a fatalidade, né, a chuva, pela falta de prevenção, né, pela ausência de prevenção e de ações de prevenção para que minimizasse o sofrimento das pessoas diante de algo que não dá para evitar realmente, que seria o desastre natural. Tá ok? Então, essa nossa letra A aqui fica como correta. Ok, vamos para a nossa questão de número 5 aqui agora. O que é que vai estar falando aqui na nossa questão de número 5? Falando o seguinte, pessoal. Como define Ulrich Beck? Então, é uma citação do próprio caderno Giz de mais 10, viu, pessoal? Vivemos em uma sociedade de risco, na qual os riscos são um dos componentes básicos de sua estruturação e são onipresentes para o indivíduo. Os riscos eles são construídos socialmente, pessoal, como resultado do próprio processo de modernização e desenvolvimento científico, o que tornou complexos os sistemas dessa sociedade, né? Sistemas urbanos, de transporte, sobreposição de redes de água, de eletricidade, de telefonia, etc. Reconhecer os paradigmas que baseiam o entendimento em relação aos riscos é importante para entender que as medidas que foram e têm sido tomadas em relação aos desastres se baseiam em diferentes concepções e atitudes sociais perante o risco. Então, vamos lá. Conforme previsto nesse enunciado, assinale a alternativa que não indique políticas frente aos desastres, segundo, né, distintas atitudes sociais perante os riscos. Então, a gente vai ver políticas praticadas frente aos desastres, né, pessoal? Segundo as distintas atitudes sociais, tá? Que podem estar perante o risco existente. Então, vamos ver aqui, ó. A letra A fala de medidas curativas pós-desastre. Na letra B, fala de medidas curativas pré-desastre. Na letra C, fala de medidas preventivas. E na letra D, fala de medidas socioeducativas. Tá? Então, o que que fala lá, né, pessoal, no nosso GIS de mais 10? Lá cita, pessoal, que existem políticas frente aos desastres, tá? E essas políticas, elas vão ser as seguintes. Essas políticas são as medidas curativas pós-desastres, né? E lá cita o seguinte, pessoal, que essas medidas curativas pós-desastres, elas são atitudes sociais frente ao risco, com foco no ambiente, né, no meio físico, e sua dinâmica na adaptação do ser humano e de suas atividades às condições da natureza. Então, essa letra A nossa aqui, ó, ela está correta, ok, pessoal? Medidas curativas pós-desastres, elas indicam políticas frente aos desastres, tá? Lá também fala, pessoal, de medidas curativas pré-desastre, tá? Que são medidas, né, que podem ser classificadas como atitudes sociais, vamos colocar assim, frente ao risco, que entendem a ruptura da dinâmica natural por parte do ser humano e sua superioridade sobre o controle da natureza, tá? Então, ela está citada lá também, ela está como correta, né? E a gente tem também lá, como citação dessas políticas frentes, né, aos desastres, né, segundo as distintas atitudes sociais, medidas preventivas, que é essa nossa letra C aqui, ó, né, que são atitudes sociais frente ao risco que reconhecem a degradação ambiental causada pelo ser humano e a partir da racionalidade científica que buscam adotar medidas de redução e riscos de desastres compatíveis com o ambiente, como medidas de ordenamento de uso e ocupação do solo, sistemas de alerta antecipado, medidas de redução de vulnerabilidade social e dentre outras, viu, pessoal? Então, essa aqui também, para a gente, ela está como correta. Aqui, o que é que a gente pedia, né, pessoal? A alternativa que não indique políticas frente aos desastres. Então, a gente tem essa letra B aqui, ó, medidas socioeducativas, não estão elencadas lá no GIS de mais 10, tá? Então, na realidade, né, essa aqui, como não está indicada, essa que seria também a opção correta, a letra D. Aqui é a que não indica, é a nossa letra D. Ok, pessoal? Beleza. A gente vai agora para a nossa número 6, né? Nossa questão de número 6. Vamos ver o que está pedindo aqui, ó. A respeito das políticas frentes ao desastre, temos caminhado das medidas curativas pós-desastre para as medidas preventivas. Vocês vê que já está linkando com a questão anterior, né, pessoal? Essa tendência também tem se expressado nos marcos internacionais sobre o tema. Então, lá no GIS mais 10,
fala um pouco sobre os marcos internacionais, né? Até um aspecto histórico aqui, pessoal. Sobre esses marcos internacionais, analisar os itens abaixo. Então, a gente vai analisar os itens abaixo, né? Que falam sobre os marcos internacionais e vamos ver o que ele pede à frente aqui. Ah, tá, pede as corretas, ok? Então, vamos lá. No item 1, pessoal, na década de 1990, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, lançou a Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais, que seria de 1990 a 1999. E ao final da década, foi criada a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, a ISDR, né, que é uma sigla em inglês, ok? Essa aqui, pessoal, correta, viu? Cita lá no GIS de mais 10. Item 2. Em 2005, a segunda Conferência Mundial sobre Redução de Desastres, em Kobe, Yogo, no Japão, apontou como meta criar uma cultura de segurança e resiliência para melhorar a capacidade de as sociedades fazerem frente aos eventos extremos. O resultado foi o Marco da Ação de Yogo 2005-2015, aumento da resiliência das nações e das comunidades frente ao desastre. Né? Essa aqui também é citada lá, viu, pessoal? Está correta. E o item 3 fala assim, ó, após 5 anos do Marco da Ação de Yogo, né, daquela anterior aqui, que apresentou o que fazer, né, o que fazer para a redução do risco de desastre, aí surge o Marco de Ação de Sendai, que está citado lá, apontando como fazer, né? Então, um apresentou o que fazer e o outro como fazer. Então, pessoal, o que acontece? Nesse item 3 aqui, a gente tem um probleminha, porque, na realidade, foi após 10 anos, viu? Foi após 10 anos do Marco de Ação de Yogo, tá? Que apresentou o que fazer, né, para a redução de risco de desastre. Aí surgiu o Marco de Ação de Sendai apontado como fazer, tá? Esse Marco de Sendai, pessoal, foi resultado da terceira Conferência Mundial sobre a Redução de Risco e Desastre, realizada em 2015, viu, pessoal? Em 2015, em Sendai, no Japão. Ele deu visibilidade aos fatores subjacentes que causam vulnerabilidades, tanto nas análises e diagnósticos, quanto nas medidas práticas, apontando 4 áreas prioritárias com foco na governança e participação social. Então, essa aqui, para a gente, ela fica errada, pessoal. Como a gente viu, né, que as duas primeiras, né, as anteriores, estão certas, então a gente já vê aqui, né, a nossa letra C, somente estão corretos os itens 1 e 2. Ok, pessoal? Então, a gente vai aqui para a nossa questão de número 7, tá? Vai falar a seguinte coisa, a nossa questão de número 7. Analise o texto abaixo de acordo com o caderno técnico GIS de mais 10, gestão integrada de risco e desastre. Então, ela vai ser uma questão, pessoal, de preencher a lacuna, né? O que é que está falando aqui, ó? No Brasil, é atribuição do... Aí vai ter os itens aqui embaixo, né? A responsabilidade em muitas ações, tais como ordenamento territorial e controle da expansão urbana, proteção dos serviços ecossistêmicos, fiscalização de normas construtivas e de atividades industriais, saneamento ambiental e provisão de água de qualidade. Então, é atribuição de quem isso aí, né, pessoal? Quais são as alternativas que estão nos dados aqui? Aqui a gente tem como letra A, Estado. Será que é atribuição do Estado? Letra B, Ministério Público. Letra C, órgão de defesa civil. Letra D, município. E letra E, Corpo de Bombeiro. Então, daqui, pessoal, já dá para a gente fazer uma pequena leitura, né? Inferir se nós temos aqui, né, ordenamento territorial e controle da expansão urbana, né? Só daqui já dá para a gente matar, né? E já pensar que seria a questão da letra D, município aqui, né, pessoal? Município. Até porque eu acredito que teve até uma questão parecida no material que a gente trabalhou da lei, né? Que trata, né, sobre essas questões na nossa aula 1. Lembrando, pessoal, o seguinte, né, que cabe aos municípios a elaboração dos planos municipal de redução de risco, tá? Podem anotar aí, ó, plano municipal de redução de risco. Vai estar dessa forma aqui, essa sigla, ó. Pode cair na prova desse jeito. Então, é mais um bizu. Lembrar que é essa, canetinha querendo sumir, esse é o bizu, e é o município, né,
que tem essa responsabilidade nessas ações, tá? E essas ações que contribuem para a prevenção e redução de riscos, viu, pessoal? Então, são ações essas que contribuem para a prevenção e redução de riscos. A gente vai ter a nossa letra D. Como é que ficou o nosso gabarito? O gabarito nosso ficou 1 eco, 2 delta, 3 alfa, o 4 também alfa, 5 delta, 6 charlie e 7 delta. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje da missão 100 dias de PEDEC, Proteção e Defesa Civil. Espero vocês para a próxima aula, em busca da farda. Fui!